A gente vai falar agora sobre um conteúdo super concursável, super importante para as nossas provas, que é a aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes envolvidos no cometimento de ato infracional. Vamos lá, então? Bom, as medidas socioeducativas, elas serão aplicáveis ao adolescente em conflito com a lei, ou seja, aqueles que cometem atos infracionais. Considera-se ato infracional o crime ou contravenção penal cometido, né, por criança, por adolescente, já que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Então, o que acontece? O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu um tratamento diferenciado para esse público quando do cometimento de um crime, tá? Então, a regra geral que você precisa conhecer é a seguinte: crianças e adolescentes não cometem crimes, tá? Eles cometem atos infracionais. Tanto crianças quanto adolescentes podem cometer atos infracionais. É juridicamente equivocado você dizer que uma criança ou adolescente cometeu um crime. Essa figura do crime, ela é juridicamente inaplicável a menores de 18 anos por serem seres inimputáveis penalmente, tá? O que significa ser inimputável? Não pode ser atribuído à criança e adolescente a autoria do cometimento de um crime, somente de um ato infracional, tá? Então, o que é um ato infracional? É um crime, tá? Tem a mesma característica, né? Então, assim, um adulto cometeu um roubo. O que é isso? É um crime. Uma criança ou um adolescente cometeu um roubo. O que é isso? É um ato infracional. Tá? Então, o ato infracional é o equivalente ao crime, mas a gente não usa essa nomenclatura crime quando se fala de crianças e adolescentes. O tratamento jurídico é diferente porque estamos falando de pessoas em uma condição peculiar de desenvolvimento, são pessoas que ainda não têm discernimento, não têm córtex pré-frontal para tomarem suas decisões plenamente de forma autônoma. É por isso que o ECA estabelece um tratamento diferenciado para crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, tá bem? Quando uma criança comete um ato infracional, que criança quem é mesmo? São aqueles sujeitos menores de 12 anos, até 12 anos incompletos, né? Então até 11 anos e 11 meses, são considerados crianças, né? Então a criança é aplicada apenas medidas protetivas. A criança cometer um ato infracional, a ela serão aplicadas medidas protetivas. Porém, se um adolescente, então a partir de 12 anos completos, comete um ato infracional, a ele são aplicadas medidas protetivas também e medidas socioeducativas. Eu quero que você olhe bem para esse slide, porque ele é muito, muito, muito cobrado em provas. Você precisa saber a diferença entre a aplicação de medida preventiva e medida socioeducativa. Aliás, protetiva, né, e medida socioeducativa, tá bem? Existem as três. Existem medidas preventivas, tá? Que são aquelas que visam prevenir a ameaça ou violação de direitos, né? E essa ameaça ou violação pode ser proporcionada pelo Estado por ação ou omissão, pelos pais ou responsáveis por ação ou omissão, ou pela própria criança e adolescente por ação ou omissão, no caso aqui, ação, cometimento de ato infracional. Tá? Então, são aplicáveis medidas preventivas, mas quando a criança já comete um ato infracional, então ela já se pôs numa situação de ameaça ou violação de direitos, né? Então, nesse caso, são aplicáveis a elas medidas protetivas e também aos adolescentes medidas socioeducativas. Então, qual que é a regra? Criança e adolescente não comete crime, você não pode falar em crime, tá errado, juridicamente errado, você falar que uma criança cometeu um crime, um adolescente cometeu um crime. Se você coloca isso numa prova discursiva, você vai tomar desconto na nota porque tá errado. Criança e adolescente não comete crime, o termo jurídico adequado é ato infracional. Então, primeira coisa, corrigir a linguagem, tá bem? Segundo ponto, criança que cometeu ato infracional, vai ser aplicado a ela medida protetiva. Por que não medida socioeducativa e não medida preventiva? Medida preventiva não, porque a criança já se colocou numa situação de ameaça ou violação de direito, então não há que se falar em prevenção, tá bem? E medida socioeducativa só se aplica a adolescente. Então, criança vai ser aplicado medida protetiva. E para o adolescente, você vai ter medida protetiva e medida socioeducativa. Cuidado, muita gente cai em pegadinha aqui.
para o adolescente não é só medida socioeducativa que se aplica, é medida socioeducativa e medida protetiva. Ambas podem ser aplicadas para adolescentes, tá bem? Então, cuidado, não é só medida socioeducativa. Prof, mas o que é isso? O que são medidas protetivas? O que são medidas socioeducativas? Já vimos o que são medidas protetivas, né, em aula anterior. Agora vamos falar um pouquinho sobre quais são as medidas socioeducativas, tá bem? Bom, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato para aplicação de medida protetiva e socioeducativa. A data do fato, tá? Então, o adolescente cometeu um ato infracional quando tinha 17 anos. Ele só foi julgado aos 23 anos, né? Aos 23 anos, ele já é maior de idade, já poderia seguir o Código Penal tradicional. Só que ele cometeu esse ato infracional quando ele ainda era adolescente, 17 anos. Então, ele vai responder por esse roubo enquanto adolescente, tá? Então, a data do fato, né, do roubo cometido, por exemplo, é que vai ser considerado para fins de aplicação de penalidade, tá bem? De acordo com o ECA, também, nenhum adolescente será privado de sua liberdade se não em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, essa é outra regra aí de proteção, tá bem? São asseguradas ao adolescente que comete ato infracional as seguintes garantias. Primeiramente, conhecimento pleno e formal da atribuição de ato infracional mediante citação e meio equivalente. Isso aqui é um termo jurídico, é um juridiquês puro aqui para você, que quer dizer o seguinte: você vai ser citado, né? Vai ser atribuído a você, ao adolescente, a autoria do ato infracional, e o adolescente tem direito de tomar conhecimento disso, tá? Tem direito também de igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas, testemunhas e produzir provas necessárias à sua defesa. Tem direito à defesa técnica por advogado. Então perceba que tal qual se fosse um crime que ele cometeu, então tal qual o adulto, né, que comete crime, o adolescente que comete ato infracional tem algumas garantias processuais que visam assegurar a legítima defesa, tá? Ai, mas a nossa sociedade é muito protecionista. Gente, o direito à ampla defesa, né, ele é um direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal, tá? Todas essas garantias visam garantir que você ou qualquer outra pessoa não seja julgado e punido de maneira inapropriada. Então, o direito ao contraditório e ampla defesa, como a gente fala no direito, é um direito constitucional fundamental. É um direito importantíssimo para que você não seja julgado e condenado por um crime que você não cometeu, tá bem? De tal modo, né, o adolescente, ele não pode ser julgado por um ato infracional que ele não tenha cometido. É por isso que a nossa Constituição é tão garantista, tá bem? É por isso, para garantir o teu direito fundamental de permanecer em liberdade até que se prove que você cometeu realmente um crime, ou no caso de adolescente, um ato infracional. Já pensou se você fosse preso simplesmente por uma denúncia, né, e ficasse preso ou presa até que se provasse que você é inocente? Então, por isso que se garante o contraditório e a ampla defesa, tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes, no caso aqui adolescente, né, porque para criança a gente tem apenas a aplicação de medida protetiva e não medida socioeducativa, tá bem? Assistência judiciária integral aos necessitados na forma da lei, então, né, que é a defensoria pública, né, advocacia gratuita aí para quem precisa, direito de ser ouvido pessoalmente pelo juiz da causa, né, direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento, tá? Então, essas são garantias asseguradas ao adolescente que vai responder por cometimento de ato infracional. Tá bem? E quais são as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente que comete um ato infracional? São as seguintes: primeiramente, a advertência, e observe a ordem de gravidade, que vai da menos gravosa para a mais gravosa, tá? Então, a advertência é a mais leve, tá? A advertência, o adolescente será advertido. Obrigação de reparar o dano.
prestação de serviço comunitário, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Liberdade assistida, semi-liberdade e internação, a gente vai ver ainda nessa aula a diferença entre elas, são medidas mais gravosas, tá bem? Bom, então no esquema aqui para você, são medidas socioeducativas, esse slide é muito importante para a sua prova, decore, tá? Você tem medidas socioeducativas privativas de liberdade e não privativas de liberdade. As que não são privativas, ou seja, não vai implicar nenhuma perda ou redução da liberdade do adolescente de ir e vir, tá? São as seguintes: advertência, reparação de danos, prestação de serviços comunitários ou liberdade assistida. E já as medidas privativas de liberdade são a semi-liberdade e a internação, que a gente vai ver com detalhes na sequência, tá? Lembrando que também ao adolescente que comete ato infracional são aplicáveis medidas protetivas. Então, as medidas protetivas, elas são aplicadas para a criança que comete ato infracional e também para o adolescente, conjuntamente com as medidas socioeducativas, tá bem? São medidas protetivas: encaminhamento aos pais, orientação e apoio temporários, matrícula e frequência obrigatórias na escola, inclusão de serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção da família, requisição de tratamento médico ou psiquiátrico ou psicológico, inclusão em programa de auxílio para tratamento de alcoolistas, né, e toxicômanos. Alcoólatra aqui mantendo a nomenclatura do ECA, muito embora a gente saiba que esteja desatualizada, tá bem? Vamos falar então das medidas socioeducativas, e esse assunto é muito importante. Ele deve ser associado ao estudo do SINASE, que é a legislação que regulamenta aqui, né, essas medidas socioeducativas. Vamos então entender um pouquinho melhor o que é liberdade assistida, semi-liberdade e internação. A liberdade assistida, primeiramente, a menos gravosa das três, é medida menos gravosa e o adolescente vai sofrer uma imposição de medidas coercitivas, mas não tem restrição de liberdade. Ele vai ser acompanhado nas suas atividades diárias, né? Então ele vai sofrer um acompanhamento. Ela vai ser adotada, essa medida, sempre que se afigurar a medida mais adequada, no fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente no prazo mínimo de 6 meses. Aqui o prazo é mínimo e o prazo é de 6 meses e você precisa decorar sim. Cuidado com as pegadinhas de prova em relação a prazos. Então estamos falando de medida socioeducativa, aplicável somente a adolescente. A medida de liberdade assistida, o adolescente, como o próprio nome sugere, ele vai estar em liberdade, mas ele vai ser assistido, ele vai ser acompanhado, vai existir um programa próprio para isso, ele vai frequentar determinadas instituições, tá? E esse acompanhamento vai durar minimamente 6 meses, no mínimo 6 meses, tá bem? Podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. Ou quem que vai aplicar essa medida? Sempre o juiz da infância e adolescência, somente ele, tá? O promotor vai ser ouvido, o defensor também, tá? Então, a liberdade assistida é uma medida menos gravosa, o adolescente sofrerá a imposição de algumas medidas coercitivas, né? Então, ele vai ter que, por exemplo, participar de alguns grupos de apoio, ele vai ter que frequentar determinadas instituições em horários determinados, ele vai ser acompanhado por um período mínimo de 6 meses, tá bem? Será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, tá bem? Já na semi-liberdade, o adolescente vai sofrer privações parciais da sua liberdade de ir e vir, tá? Durante o dia, podendo realizar atividades externas, como ir à escola ou ao trabalho, mas recolhendo-se ao estabelecimento apropriado no período da noite, tá? Então, o adolescente vai exercer suas atividades regulares durante o dia, vai para a escola, vai, se ele já trabalhar, vai para o trabalho, né? Mas à noite ele vai ter que se recolher a uma instituição apropriada, tá bem? Cada estado estabelece um nome, né, para essas instituições, certo? Então, são instituições que vão acolher esse adolescente enquanto ele estiver no cumprimento de medida socioeducativa, certo? Implica, então, a semi-liberdade numa privação parcial da liberdade de ir e vir, porque à noite ele tem que voltar para a instituição, se recolhendo nela, né, no período da noite.
Já a internação é a mais grave e complexa medida aplicável e vai ser aplicável somente ao adolescente que cometeu um ato infracional mais grave, tá bem? Que implique ameaça de... Bom, a gente vai ver aqui os requisitos daqui a pouco. Tá? Então, a internação é uma medida privativa de liberdade. Então, o adolescente não é preso, ele é internado. Assim como o adolescente não comete crime, comete ato infracional, ele não é preso, ele é internado numa instituição de acolhimento. Cuidado com as nomenclaturas, porque elas são importantes na hora da prova, tá bem? A internação é, portanto, uma medida privativa de liberdade, o adolescente vai ficar lá, né, tal qual ele se estivesse preso, né, sujeito a princípios de brevidade, excepcionalidade, respeito à condição de pessoa em desenvolvimento, né, mas é uma situação em que ele está privado de sua liberdade, né. Em nenhuma hipótese será aplicada se houver outra medida adequada, então é somente nos casos graves de cometimento de ato infracional grave que o adolescente será internado, tá bem? A internação deve ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, esse adolescente vai passar por uma reavaliação para que o juiz avalie se ele continuará internado ou não, né? A pena pode ser substituída, né, por exemplo, por uma de semi-liberdade a cada 6 meses, né, na reavaliação. Em nenhuma hipótese o período máximo vai exceder 3 anos. Então, o período máximo que o adolescente fica recolhido aí nessas casas apropriadas, né, nessas instituições próprias, é de 3 anos. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Que mais ainda sobre internação? Só poderá ser aplicada quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência contra outra pessoa. Então, o adolescente cometeu um roubo, né? Roubo seguido de morte, né? Ele matou uma pessoa, né? Ou então ele feriu gravemente uma outra pessoa. Nesse caso, internação. Por reiteração de cometimento de outras infrações graves ou pelo descumprimento reiterado e injustificável de uma medida anteriormente imposta. Então, já é um adolescente reincidente, ele já cometeu vários atos infracionais, cuja pena máxima foi o regime de semi-liberdade, mas ele já é recorrente, então, nesse caso, ele vai ser internado, vai sofrer a medida de internação, tá? O prazo de internação não poderá ser superior aí a 3 meses, tá bem? Bom, a medida de internação, ela só pode ser aplicada, então, revisando quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça, por reiteração do cometimento de outras infrações graves e por descumprimento reiterado e injustificável de medidas anteriores. E aí, nesse caso específico, o prazo de internação não pode ser superior a 3 meses, tá bem? Então, nesse caso aqui, não pode ser superior a 3 meses, tá bem? Muito bem. Que mais que temos aqui sobre medida socioeducativa? Lembrando sempre para você que esse assunto é muito concursável, tá? A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias, a gravidade da infração. Então, o juiz da causa é que vai decidir, o juiz da infância e juventude é que vai decidir, né? Se o adolescente que cometeu auto infracional vai receber uma medida protetiva e socioeducativa, somente uma medida protetiva, uma medida socioeducativa de advertência, uma medida socioeducativa de semi-liberdade. É o juiz que vai decidir e ele vai tomar essa decisão levando em conta, então, a capacidade do adolescente de cumprir a medida imposta, as circunstâncias e a gravidade da infração. Em hipótese alguma e sob nenhum pretexto será admitida a prestação de trabalho forçado, porque trabalho forçado é uma vedação absoluta no nosso ordenamento jurídico. Em nenhuma hipótese existe a pena de trabalho forçado, né? Os adolescentes portadores de doença ou deficiência receberão tratamento individual especializado, né? Tratamento adequado. A prestação de serviços comunitários, que é uma hipótese, né, de medida socioeducativa, não pode exceder 6 meses, né? E vai ser realizada junto a entidades assistenciais, hospitalares, escolares, né? E outros estabelecimentos congêneres. As tarefas, nesse caso, serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumprida uma jornada máxima de 8 horas diárias, né, que corresponde aí a um trabalho, tá bem? Bom, e a respeito da apuração do ato infracional?
O ECA traz a previsão de que o adolescente que for apreendido, né, desde logo vai ser encaminhado à autoridade, tá? Da mesma forma, quando ele for apreendido e não preso, né, quando ele for apreendido em flagrante, ele vai ser encaminhado à autoridade policial competente. Então, ele deve ser encaminhado imediatamente, tá? Então, quando a gente fala em encaminhamento imediato, significa dizer que o adolescente não deve, por ele ter uma prerrogativa, né, de absoluta prioridade prevista no ECA e na própria Constituição Federal, ele vai ser, o processo dele vai ser analisado desde logo, tá bem? Havendo repartição policial especializada, que é o caso da Vara da Infância e Juventude, e se tratando de ato infracional praticado em coautoria com uma pessoa maior de idade, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, tá? Isso aqui é importante. Então, veja, um adolescente de 17 anos cometeu um crime junto com um adulto de 20 anos, tá bem? Esse adulto vai responder, né? Mas esse adolescente, ele vai, mesmo ele tendo cometido um crime junto com um adulto, ele vai responder na Vara da Infância e Juventude, tá? Porque prevalece a idade do adolescente quando do cometimento do ato. Lembra sempre disso, tá bem? O ECA veda a divulgação de atos judiciais, policiais ou mesmo administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Então, é por isso que você vê nas reportagens, né? Então, lá, JMJ, 15 anos, foi apreendido por ter cometido um ato infracional, né? Você não vai ver a cara do adolescente lá no jornal e você não vai ver o nome dele completo. Essa é uma medida que o ECA veda, tá bem? Então, o ECA veda a divulgação desses atos. Qualquer notícia a respeito do fato não deve identificar a criança ou adolescente, sendo vedada fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. Então, não pode, tá bem? Não pode. Então, as notícias são normalmente divulgadas sem que você tenha nenhuma referência ao adolescente ou à criança, né, que cometeu ato infracional, tá bem? Revise essa aula, porque ela é importante e ela cai muito em provas, tá? Medidas socioeducativas, você tem que saber de cor quais são as medidas preventivas, você tem que saber que medida preventiva só se aplica à criança, aliás, medida preventiva se aplica a criança e adolescente, mas quando a gente fala em ato infracional, a gente fala em medida protetiva e socioeducativa. Quando o ato infracional é cometido por criança, medida protetiva. Quando o ato infracional é cometido por adolescente, medida protetiva e socioeducativa. Você tem que saber quais são as medidas socioeducativas, qual é o regramento de cada uma delas, e você tem que saber também quais são as medidas protetivas. Decore, isso é importante para a tua prova. Até mais!